Olá, amados irmãos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Eu sou o pastor Paulo Azevedo, da Igreja de Deus em Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje gostaria de fazer com vocês mais uma reflexão bíblica sobre um tema muito polêmico. Pode a mulher ser pastora? O que a Bíblia diz? Então, eu gostaria de, primeiramente, convidar você a fazer comigo uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti pela oportunidade de aqui realizarmos esse estudo e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos conduza e que a Tua palavra prevaleça. Que venhamos nos preparar mais para a volta do Senhor Jesus através do estudo da Tua palavra e do conhecimento e da vivência da verdade. Assim te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, Yeshua Mashiach. Amém, louvado seja Deus. Mas o que você acha? Pode a mulher ser pastora? No dia de hoje nós vemos muitas mulheres pastoras. Muitas denominações têm mulheres como pastoras. Mas a Bíblia nos traz alguma citação de uma mulher sendo pastora? Claro que sim. Essa citação ela está no livro de Gênesis, capítulo 29, no versículo 9. Vamos fazer a leitura? A palavra do Senhor ela nos diz assim: falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Então nós estamos aqui vendo muito claramente que a Bíblia nos mostra uma mulher que era pastora. Mas é muito importante, meus irmãos, que nós venhamos compreendermos o contexto da palavra de Deus. Aqui está nos mostrando muito claramente que Raquel era sim uma pastora, mas uma pastora de animais. Ela não tinha um sacerdócio. Ela não tinha um chamado de pastorear pessoas, até porque naquele tempo ainda não se havia levantado-se pastores, no sentido espiritual. Isso veio através da igreja, né? Mas Raquel, ela pastoreava animais, ovelhas. E nesse sentido, não tem nenhum problema a mulher ser pastora, certo? Mas pastorear ovelhas, como Raquel fazia com as ovelhas de seu pai, não tem absolutamente nada a ver com pastorear pessoas, com a liderança espiritual. Mas a Bíblia permite que a mulher ensine ou exerça autoridade de homem? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina, que está lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, nos diz assim muito claramente: e não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Mas aí nós vamos encontrar pessoas inconformadas com a palavra de Deus, que vão dizer assim: esta era a opinião de Paulo. Há pessoas que até rotulavam Paulo como um machista, mas não era. Nós não podemos nos esquecer de que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E tudo aquilo que ele falava era sob a direção de Deus. Então, quando ele diz que não permitia que mulher exercesse autoridade ou que ensinasse, ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, a palavra de Deus não permite que a mulher ensine, que ela exerça autoridade sobre homens. Agora, a mulher pode sim ensinar às outras mulheres a ter um trabalho voltado para as mulheres, que é um trabalho extremamente importante, né? A importância da mulher dentro da igreja ela é muito grande.
grande, ela tem uma grande valia, mas desde que ela seja exercida de acordo com a palavra de Deus. Agora, pode a mulher ou qualquer outro membro ungir os enfermos? No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14, nos diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Nós podemos ver aqui que a palavra de Deus aqui está sendo muito clara. Chame os presbíteros, os homens. Nós não vemos aqui nenhuma ordenação feminina na Bíblia Sagrada, nem para presbítero ou para diácono, para diaconisa. Não vemos isso aqui, né? Mas aqui nós vemos apenas esse chamado para homens. Se essa é a vontade do Senhor, por que nós temos que contender com ele? Por que nós temos que ir contra o Evangelho, né? Mas isso não significa que a mulher não tenha um papel importante na obra de Deus. Pelo contrário, na Igreja de Deus existem muitas mulheres valorosas que se dedicam à obra do Senhor, que fazem um trabalho maravilhoso, magnífico. Nós tivemos há pouco tempo, foi nesse mês, o encontro das mulheres, né? E elas fazem também um excelente trabalho com as crianças. Então, o chamado que as mulheres têm na igreja, ele é diferente dos irmãos, ele é diferente dos homens, mas porém ele tem uma relevância muito grande. E toda mulher que procura servir a Deus de acordo com o que está escrito na sua palavra, ela aceita isso de bom grado. Ela não se sente desonrada por isso, pelo contrário, para ela é uma honra ser uma serva de Deus. Tanto o servo quanto a serva, ele não faz a sua própria vontade, mas ele faz a vontade daquele que ele enviou. Então nós devemos fazer de acordo com o que está escrito. Se a palavra de Deus, se a Bíblia Sagrada nos mostrasse ordenação de mulheres como pastoras, tudo bem. Qual problema teria nisso? Já que a Bíblia está nos mostrando, mas não há. Então nós não devemos ultrapassar as Escrituras. Aqueles que fazem tal coisa, fazem por conta própria, se rebelam contra a palavra de Deus. Então, não existe pastora na Igreja de Deus. Nas denominações aí fora, pode existir. Isso aí nós respeitamos e não temos absolutamente nada a ver com isso. Mas a igreja que o Senhor Jesus edificou, que ele comprou com seu sangue, não existe pastora, né? Porque assim nos mostra as Escrituras. E a igreja de Deus procura seguir exatamente o que a palavra de Deus diz. Nós não procuramos aqui fazer coisa para agradar a nós mesmos ou para agradar os homens, mas para agradar a Deus, para agradar a Cristo. E nós só podemos agradarmos a Cristo e a Deus através da obediência da verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade, né? Então, é seguindo aquilo que a palavra de Deus nos direciona, aquilo que a palavra de Deus nos mostra, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Agora, as mulheres tinham reconhecimento na nova aliança? Vamos ver aqui no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 1, 2, 3 e o versículo 12. Então vamos lá. Romanos, capítulo 16, versículo 1, 2 e 3. Recomendo-vos nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais do Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que vos vier precisar, porque tem saído protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios.
E aqui no versículo 12 também nos diz assim: saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Então a pergunta é: as mulheres, elas tinham reconhecimento na nova aliança? Sim, elas tinham e ainda continuam tendo. Mas da forma que está escrito, né? Elas têm um grande valor e são reconhecidas como cooperadoras da obra do Senhor, como eram no passado. Mas nós não vemos aqui dentro da palavra de Deus nenhuma mulher com a pretensão de ser pastora. Isso foi criado pelo homem. Isso foi criado pelas religiões, pelas denominações religiosas, não pela igreja que o Senhor Jesus comprou com o teu sangue, a igreja de Deus que está aqui na Bíblia Sagrada, a qual prevalece até o dia de hoje e procura obedecer a sã doutrina. O Senhor Jesus, ele foi muito claro: aquele que quiser fazer a vontade dele, João 7,17, dele quem? O Pai, examinará a doutrina. A palavra doutrina no grego é ensinamento. Se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, se eu trago às pessoas um ensinamento, como dizendo que a mulher ela pode ser pastora e que não tem essa confirmação na palavra de Deus, apenas para poder agradar as pessoas, eu não estou sendo fiel a Deus, eu não estou sendo fiel às Escrituras e eu estou pecando. Então, eu gostaria que vocês pensassem muito sobre isso. Agora, vamos ver por que a mulher ela não pode ser pastora. Por quê? O que a Bíblia diz? Olha só. Vamos ver aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 14. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, né? Então, por que as mulheres elas não podem ser pastoras? Porque ela, sendo enganada, caiu em transgressão, enganou seu marido. E como consequência, ela teria que ser submissa ao seu esposo, ao homem, né? Ser submissa não é ser escravo, mas saber que o homem é o seu cabeça. Assim como Cristo é o cabeça do homem e como Deus é o cabeça de Cristo. Não é desonroso para o homem ter Cristo como cabeça. E não é desonroso para Cristo ter Deus como cabeça. E assim para as mulheres que verdadeiramente creem na palavra e procuram fazer a vontade de Deus. Não é desonroso para ela ter o homem como cabeça. Um homem que realmente teme ao Senhor, que procura fazer a sua vontade, jamais irá pedir à sua mulher, à sua esposa, ou qualquer outra mulher que estiver sob o seu comando, para fazer qualquer coisa que não seja agradável a Deus. Então, por isso que a mulher de Deus, ela não tem problema com a questão de submissão, porque ela só deve ser submissa dentro da vontade do Senhor, de acordo com aquilo que está escrito. Se alguém pedir alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra, ela não deve submissão, porque a submissão é no Senhor. E isso é importante que fique bem claro. Amém? Agora vamos ver em que as mulheres elas perseveravam junto com os irmãos. Vamos ver aqui no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 14, que nos diz aqui: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, em que as mulheres perseveravam junto com os irmãos? Elas perseveravam em oração. Olha o grande valor que as mulheres têm. Olha a grande contribuição que as mulheres dão à igreja. A oração de uma serva de Deus, ela tem um valor muito grande, assim como de um servo de Deus. Mas aqui nós vemos mulheres piedosas,
que não procuravam exaltarem a si mesmas, mas que sempre procuraram fazer a vontade de Deus, colocando-se humildemente diante do Senhor em oração. Então nós vimos aqui várias coisas em que as mulheres, elas são usadas por Deus, o grande valor, a grande contribuição que elas dão à igreja, mas porém sem almejar aquilo que a palavra de Deus não as permite ser. Uma mulher que é submissa a Deus, ao Senhor Jesus, ela não tem nenhum problema em não ser pastora. Ela não almeja aquilo que a Bíblia não lhe permite. Por quê? Porque ela não quer exaltar a si mesma. Ela quer fazer a vontade do Senhor. Ela quer obedecer a palavra de Deus, né? Agora, a citação bíblica de liderança é direcionada ao homem ou à mulher? Vamos ver aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, 8 e 12. Então vamos lá. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Semelhantemente, quanto ao diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados ao muito vinho, não cobiçoso de sorte da ganância. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Então aqui nós estamos vendo homens exercendo esse papel de liderança, né? Eles estão falando que o presbítero, que é o mesmo pastor, ele deve ser marido de uma só esposa. O diácono, ele tem que ser marido de uma só mulher. Aqui não fala a respeito de mulheres exercendo esse ministério. Então, a Bíblia, ela é muito clara a esse respeito e nós jamais devemos nos levantarmos contra a palavra de Deus. Vamos ver aqui também o que a palavra de Deus nos diz no livro de Atos, capítulo 6, no versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Aqui eles estavam escolhendo os diáconos para a igreja. E aqui a palavra é muito clara, escolhei 7 homens. Não foi mandado escolher mulheres. Então, eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão. Se você é uma mulher que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, que é pastora, abra mão disso. Deus não te chamou para isso. Procure se submeter às Escrituras Sagradas e prove que a vontade do Senhor está acima da sua própria vontade, é mais importante do que a sua vontade. Mas você pode sim fazer a obra do Senhor, como nós aqui vimos, mas sem exercer algo, um chamado a qual o Senhor não lhe chamou. As mulheres que realmente amam a Deus e querem fazer a sua vontade, elas jamais se sentirão ofendidas com isso. Irão procurar se corrigir, porque a vontade do Senhor está acima de todas as coisas. Então eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão. Se você gostou dessa mensagem, por favor, curtir essa mensagem aí no YouTube, vai nos ajudar muito a levá-la mais adiante. Compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você é muito bem-vindo. O objetivo do nosso trabalho é ajudar as pessoas a se prepararem para a volta do Senhor Jesus através do conhecimento e da vivência do verdadeiro Evangelho. Vamos finalizar aqui fazendo uma oração. Pai amado e querido, em nome do teu amado Filho Jesus, Senhor Yeshua Mashiach, nós agradecemos por esse estudo. Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre todas as pessoas que nos assistem e que a tua vontade prevaleça sempre acima de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus, Senhor Yeshua Mashiach. Amém.